Isso. Até os que estão por trás das malhadas. Sai de trás das malhadas e vem para a minha frente. Isso. Muito bem. A gente está iniciando uma nova série hoje, a série Maturidade. E a gente chegou a falar fazer uma série de maturidade no semestre passado, no ano passado, na verdade. Mas o Senhor nos trouxe um outro despertamento a respeito de maturidade, outros aspectos que a gente precisa tratar a respeito de maturidade. E, se você me permitir, eu quero começar com você nessa manhã, falando a respeito de maturidade. Hoje, a ministração de hoje, o primeiro episódio da série Maturidade, trata sobre a importância da maturidade. E eu já quero começar com uma frase bem direta para o teu coração, que também foi direta para o meu coração. Você jamais chegará à maturidade espiritual apenas comparecendo aos cultos de domingo como um mero espectador passivo. Eu vou repetir isso. Você jamais chegará à maturidade espiritual se você apenas vier para o culto como um espectador passivo. Nós temos no nosso meio muitas pessoas que já caminham na fé há um longo tempo e outras com menos tempo de caminhada, mas o tempo de caminhada cristã não quer dizer, não define o grau de maturidade que uma pessoa tem. Existem pessoas com diversos dons espirituais, existem pessoas que leem a Bíblia todo dia, que fazem suas orações todos os dias, mas isso também não define o seu grau de maturidade. Talvez o conceito de maturidade que a gente carrega seja aquele de ordem natural, relacionado à idade ou às experiências da vida. E claro, a gente precisa reconhecer tudo isso contribui para um processo de desenvolvimento humano. Mas isso não reflete o real grau de maturidade de uma pessoa. Nós temos vivenciado um aspecto transicional de gerações, e isso acontece geralmente no intervalo de 10 a 15 anos, você tem uma geração sendo transicionada de uma para outra, e nós estamos vivenciando um momento transicional de gerações. Você já deve ter ouvido falar sobre a geração Millennium, já deve ter ouvido falar sobre a geração Z, e já deve ter ouvido falar sobre a geração Alpha. E se você nunca ouviu, você vai ouvir hoje, aqui nessa hora. A geração Millennium, basicamente, somos os adultos de hoje. Aqueles que nasceram por volta de 1980, temos aqui algumas pessoas que nasceram um pouquinho antes, mas geralmente aqueles de 1980 até 1996 representam a geração Millennium. E nós temos a geração Z. A geração Z são aqueles que nasceram de 95 até 2010. E nós temos a geração Alpha, que são aqueles que nasceram a partir de 2010. E aí eu trago alguns dados para vocês em relação a essas gerações. A geração Alpha, ela é a sucessora da geração Z e da geração Millennium. A geração Z está entrando no mercado de trabalho agora e ela já começou a trazer uma forte influência sobre a cultura e o próprio trabalho. Os Millennials são a geração mais presente no mercado de trabalho e estão criando uma nova geração de crianças e adolescentes, exatamente essa transição. No contexto da geração Millennium, cerca de 80% dos cristãos adultos no mundo tiveram um encontro com Jesus quando tinham entre 4 e 14 anos. Basicamente, a geração Millennium é a geração que concentra 80% dos cristãos adultos que aceitaram Jesus ou que tiveram um encontro com Jesus entre 4 e 14 anos. Dos adolescentes que estão na geração Z e que se declaram cristãos, 40% nunca leram a Bíblia. Apenas 20% leem pelo menos uma vez por semana. Apenas 32% dos evangélicos que frequentam a igreja regularmente leem a Bíblia diariamente. Esses são dados de pesquisas feitas por institutos cristãos e não cristãos a respeito do movimento evangélico no Brasil e no mundo. Cerca de 66% dos jovens entre 18 e 22 anos deixaram de frequentar a igreja por pelo menos um ano enquanto estavam na faculdade. E o que vem de uma forma mais trazendo seriedade sobre isso, alguns estudos apontam que a falta das referências, de referências no contexto da igreja, e aí você pode se perguntar o que seriam essas referências. A gente pode tanto partir do princípio das referências morais, ou seja, a falta de testemunho no meio da igreja, o número de escândalos de pastores que se metem em confusão,
de líderes que não dão exemplo, de uma cultura de convivência onde princípios são desrespeitados, onde não se observa o que as Escrituras dizem. A falta desse tipo de referência e a falta daqueles símbolos ligados mais à fé cristã, como a palavra de Deus, como a Bíblia, como a prática da oração, como a prática do jejum. Esse tipo de falta, a ausência dessas práticas no meio cristão, tem feito com que muitos jovens não consigam fazer a conexão entre a sua vida espiritual e a sua vida natural, e eles não conseguem se conectar com o ambiente da igreja, automaticamente não conseguem se conectar com Deus. A dificuldade deles fazer essas relações tem feito com que eles tenham uma vida dupla e uma mentalidade dicotômica, ou seja, a vida que eu levo na igreja e a vida que eu levo fora da igreja. A maneira como eu lido com as coisas que eu considero sagradas e religiosas e a maneira como eu lido com a minha vida secular. E esse pensamento dicotômico tem dificultado os jovens de compreenderem que eles têm uma única vida que foi comprada por um alto preço por uma única pessoa que morreu uma única vez na cruz e que esse sacrifício é suficiente para salvar toda a nossa vida, a única vida que a gente tem. E esse ponto tem sido um ponto muito dramático para os nossos dias, porque as igrejas têm virado verdadeiros shopping centers, a igreja tem virado um local onde as pessoas precisam se sentir bem, precisam se sentir confortáveis, precisam se sentir atraídas, precisam se sentir atendidas como grandes clientes, e se isso não acontecer, existe uma enxurrada de críticas, as pessoas viram as costas e vão embora. E o evangelho fica perdido nesse processo. O propósito de estar reunido como igreja para cultuar ao Senhor fica perdido nesse processo. Na medida em que a gente vai perdendo essas referências e esses símbolos, a gente também vai perdendo a prática e o hábito de olhar as situações e reconhecer a necessidade de um temor ao Senhor, de respeito a quem o Senhor é. Sabe, gente, talvez isso tenha chegado ao ponto que chegou, não porque havia uma intencionalidade para que fosse assim, mas pequenas escolhas que a gente vai tomando e que a gente não vê problema nelas, e essencialmente elas não são um problema, tem trazido algumas consequências. Vou fazer um teste rápido com você aqui. Quantos estão com a Bíblia de papel aí? Isso tem sido uma prática. O fato da gente migrar a Bíblia de papel para a Bíblia do celular tem feito com que a gente parasse com o hábito de carregar a Bíblia. Parasse com o hábito de carregar a Bíblia. E a Bíblia passa a ser, então, dentro de casa, usada para encostar alguma coisa, para somar os livros, para não deixar cair, talvez esteja até empoeirada, com as páginas até grudadas. A gente usa a tecnologia aqui, a tela aparece aqui os versículos bíblicos para facilitar o visitante que não tem Bíblia, para facilitar a pessoa da internet para acompanhar os textos bíblicos. A tecnologia ela veio para nos favorecer, veio ao nosso favor. Mas se ela tem sido usada para que a gente pare de manusear as Escrituras, a gente tem que começar a pensar o que precisa ser feito. A falta dessa referência tem interferido diretamente no desenvolvimento de consciência de uma vida cristã, de fé e devoção para os nossos jovens. A falta desses hábitos e dessas práticas de vida tem levado muitos jovens a se distanciarem da vida cristã. Mesmo diante deste cenário, o IBGE chega a apontar um crescimento de quase 50% da população, dos evangélicos no meio da população até os próximos anos. Mas então, o que está acontecendo no nosso meio? Por que esse avanço numérico não tem atingido efetivamente a nova geração? Como o avanço no quantitativo daqueles que se declaram cristãos não tem apontado também um crescimento direto sobre a geração Z e sobre a geração Alfa? A impressão que dá é que a maioria das pessoas tem uma experiência com o Senhor, aceitam Jesus e parece que eles resolvem dar uma voltinha no mundo para ver como o mundo está. E aí depois que eles alcançam uma certa idade, eles enfrentam a realidade da vida, os enfrentamentos do dia a dia, as situações familiares, as situações de trabalho, as situações na criação da família, dos filhos. Parece que quando eles se deparam com aquilo, o coração deles se volta aonde eu vou encontrar resposta, descanso, onde eu vou encontrar solução para isso. E aí eles se voltam para o Senhor. Se essa for a realidade, será que a gente precisa passar por isso? Será que é necessário realmente passar por isso?
passar por essa situação de experimentar o Evangelho, se desviar do caminho e depois ter que retornar ao caminho? O que tem faltado? Diante desse contexto, disso que eu tenho apresentado para vocês, eu quero fazer duas considerações. E a primeira está em Lucas 2:52. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo. Lucas 2:52. Você deve lembrar desse fato. A família de Jesus viajou para Jerusalém. E no caminho de volta, depois de alguns dias de viagem, perceberam que Jesus não estava no meio dos parentes. Eles voltam e encontram Jesus no templo conversando com os doutores. Os doutores estão ali maravilhados com a sabedoria de Jesus, apesar de ele ser novo. E o texto completa com o verso 52, que diz o seguinte: E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Aqui nós temos essa conclusão do relato da viagem da família de Jesus. Jesus com aproximadamente 12 anos de idade. É como se nos dias de hoje Jesus fizesse parte da geração alfa, da geração dos nossos adolescentes hoje. E tomando como exemplo o crescimento de Jesus, a gente consegue perceber que existem alguns aspectos que precisam ser considerados para um pleno desenvolvimento humano. Sendo corpo, alma e espírito, não adianta a gente entender o desenvolvimento humano de uma maneira isolada, mas de uma maneira completa. Nós percebemos aqui que o desenvolvimento integral de uma pessoa está diretamente relacionado a um efeito natural do corpo. O Senhor nos fez para crescer, Ele nos fez para nascer, crescer, desenvolver e chegar ao fim da vida, morrer. Mas não apenas isso, o texto aponta, Jesus cresceu em estatura, mas Ele cresceu em outros 3 aspectos. No seu relacionamento diante de Deus e no seu relacionamento diante das pessoas. E isso gerou graça, ou seja, ele caiu na graça do coração de Deus como um coração de alguém que se relacionava num processo de interação, de aprendizado, de respeito, de construção. E além de nós percebermos esta relação, é ainda possível perceber que Jesus crescia em sabedoria. O Senhor nos dotou de 5 sentidos. E a maneira como nós nos relacionamos com a criação e com o Criador e com o ambiente onde nós estamos é através desses sentidos. É nesse processo, dessa interação e dessa relação, que nós experimentamos uma etapa gradativa de glória em glória de crescimento. E como é que esse processo ele não se estabelece apenas no âmbito natural? As nossas experiências contribuem com esse processo. E na vida cristã, ainda mais. Porque todas as vezes que a gente se aproxima de Deus, ou que a gente se relaciona com as pessoas, nós temos a oportunidade de, no confronto desta relação, tirarmos uma experiência onde a gente é tirado da nossa zona de conforto para assumir um posicionamento diante do propósito de Deus. Ou seja, esse estabelecimento de Deus para nosso desenvolvimento não foi à toa. Quando Deus colocou que o crescimento e o desenvolvimento humano se daria por meio das relações, Ele sabia a importância dessas relações para o nosso amadurecimento. Isso tira a gente da nossa zona de conforto. É por isso que quando você está na sua casa, está no meio dos seus parentes ou dos seus amigos, e algo acontece, você vai tirando lições dessas relações. É por isso que na aprendizado um com o outro você vai atentando aos conselhos que um vai compartilhando com o outro. É por isso que nessas relações você é confrontado e isso é demandado de você uma posição. O que eu vou fazer com aquilo que eu estou sendo confrontado? O que eu vou fazer com aquilo que eu estou aprendendo? Quando nós somos confrontados em amor pelo Senhor, por meio da sua palavra, isso gera em nós uma necessidade de resposta. Quando a resposta é confissão e arrependimento, nós temos a chance de mudar e vivermos uma novidade de vida. Mas quando a resposta é indiferença ou estagnação, nada acontece. E apesar da consciência de que a vida continua, apesar da continuidade da vida, não há crescimento. Não há amadurecimento. Ou seja, a maturidade está ligada ao nosso processo de aperfeiçoamento diante de Deus e diante das pessoas. E não apenas com aquilo que eu adquiro de conhecimento ou informação com o passar do tempo.
Você pode ser pesquisador, doutor, médico, advogado, você pode ser engenheiro, você pode ser a pessoa mais idosa com os cabelos brancos aqui da igreja. Se eu e você não passarmos por esse processo de aperfeiçoamento diante de Deus e diante das pessoas, por meio da palavra do Senhor, não adianta a gente ter uma vasta experiência em qualquer área que seja, nós não estaremos crescendo diante de Deus, nós não estaremos amadurecendo. Talvez aqui seja o ponto em que muitas pessoas confundem experiência de vida com maturidade. Talvez muitos carreguem experiências de vida, mas estejam precisando amadurecer. Mateus capítulo 3, verso 8 vai dizer: produzi sim frutos que mostrem o vosso arrependimento. Mateus 3, 8. Produzi sim frutos que mostrem o vosso arrependimento. A maturidade, tida apenas como um sinônimo de experiência, pode nos levar a um erro de validarmos condutas e ideias baseadas em sistemas de valores que Deus desaprova. Se a gente estiver baseado apenas nas experiências do dia a dia, nas experiências dos nossos anos vividos, nós corremos o risco de estar sendo aprovados diante das pessoas e sendo reprovado diante de Deus. E isso é uma triste ilusão para muitos. E aqui eu chego então no segundo destaque que eu quero fazer nessa manhã a respeito desse processo de maturidade e da importância de maturidade. E esse texto está em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3. Você sabe que o apóstolo Paulo escreveu as cartas às igrejas, mas ele também escreveu cartas pastorais. As cartas pastorais, elas tinham o objetivo de orientar líderes que estavam sendo levantados para tomar conta das igrejas, conduzindo-os e orientando sobre cuidados que eles deveriam ter. Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo. Timóteo era um jovem, ele doente, ele era uma pessoa frágil na sua saúde, e ele era muito tímido. E Paulo foi o pai na fé de Timóteo, e atribuiu a ele a responsabilidade de pastorear uma igreja que não era nada fácil, que era a igreja de Éfeso. E nessa região havia muita mentalidade, muita influência grega. Então haviam muitos pensamentos filosóficos que eram debatidos ali na região. Além do misticismo, que era muito grande, muito forte, a prática de cultos a vários deuses e rituais ligados a sacrifício de animais aconteciam ali. E aí você imagina então Timóteo, frágil em saúde, jovem, tendo que pastorear esta igreja e tendo que lidar com esse tipo de desafio. Então Paulo, ele preocupado para que Timóteo não desanimasse, e com o zelo que ele carregava e temor ao Senhor por conta do Evangelho e de tudo que ele passou, então Paulo emite cartas orientando Timóteo como lidar com essas questões. E aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3, a gente percebe então a preocupação de Paulo em ministrar o coração de Timóteo sobre um aspecto muito importante que eu quero destacar com os irmãos aqui essa manhã. A partir do verso 3 diz o seguinte: rendo graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de ti, noite e dia, em minhas fervorosas orações. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para que possa encher o meu coração de alegria novamente. Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos, porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É possível a gente perceber nas palavras do apóstolo Paulo um testemunho muito firme, muito veemente. E você já deve ter percebido que ele tratou desse assunto de uma maneira geracional. Ele não estava falando apenas dele e daquele momento com Timóteo. Ele estava falando dele e da experiência que ele carrega, da geração que veio antes dele. E ele faz 2 referências a respeito disso. A primeira é sobre uma marca da sua própria caminhada. Ele diz que ele traz uma consciência limpa diante de Deus. E de onde vem a inspiração de uma consciência limpa?
Vem diante da experiência e do testemunho dos antepassados, das pessoas que vieram antes dele, que ele chama daqueles que serviram junto com ele ao Senhor. Ou seja, ele tem uma referência. Ele não deixa claro quem são, mas os cooperadores do reino de Deus, que vieram antes dele, serviram para a inspiração do seu coração a respeito daquilo que ele estava vivendo. Na escrita desta carta, o apóstolo Paulo já estava próximo ao martírio, já estava próximo ao final da sua vida. Ou seja, ele olha para trás e consegue diagnosticar o seu coração dizendo assim: hoje, no final da vida, escrevendo esta carta, eu continuo com uma consciência limpa. E essa consciência limpa de servir a Deus e de reconhecer ao Senhor é uma inspiração de todos aqueles que vieram antes de mim e que me inspiraram a estar aqui hoje. Me permitiram em Deus e graça de Deus de estar aqui hoje. Isso impulsionou ele a assumir um compromisso. O fato dele ver essa inspiração de uma geração que passou dele e que o motivou a estar ali, levou ele a uma postura de oração. E essa postura foi o que ele declarou: apresentar a vida do jovem Timóteo em oração fervorosa, em oração intercessória, uma oração em compaixão, em sinceridade, mostrando urgência, mostrando profundo comprometimento e o amor a Deus. E aí eu faço a pergunta para mim: como tem sido a minha oração? Como tem sido o meu clamor, pelo que eu tenho orado de forma fervorosa, intercessória, com compaixão? O que tem sido recorrente nas minhas orações? Porque talvez a gente esteja fazendo campanha para um monte de coisa, para ter algo para esta vida e para esta terra. Para que portas se abram, para que oportunidades surjam, para que conquistas aconteçam. E a gente olha para Timóteo, recebendo a carta do seu pai na fé, dizendo assim mesmo: eu estou orando por você. Eu estou orando por você, porque eu sei a luta que você está enfrentando. Eu estou orando por você porque eu sei como está o teu coração. Eu sei que a tua saúde é frágil. Eu sei que numa situação de tensão no meio da igreja, você pode simplesmente jogar tudo para cima por conta da sua saúde, Timóteo. Então eu inclino com compaixão o meu coração diante do Senhor para interceder fervorosamente por sua vida. Qual tem sido a nossa oração fervorosa? Por quem ou pelo que as lágrimas estão rolando dos nossos rostos? Se é que estão rolando. Está dando para entender, gente? Além disso, Paulo dá testemunho sobre uma fé percebida na família de Timóteo. Além de ele olhar para a sua própria história, para a sua própria vida, e falar sobre quem influenciou a sua própria caminhada, o apóstolo Paulo chega para Timóteo e diz assim: isso que eu carrego não está distante daquilo que você também carrega. Porque se você olhar para a sua própria família, você tem uma fonte de inspiração para a sua caminhada. Porque eu reconheço que havia uma fé sem fingimento habitando no coração e na vida da tua mãe e da tua avó. Fé sem fingimento. Fé profunda. Eu não sei se dá para aparecer na transmissão. Bota essa imagem da série na transmissão, rapidinho para as pessoas de casa verem. Apesar da folha e do caule estar bem para cima, você percebe raízes grossas, profundas. A gente tentou representar isso como maturidade, porque é exatamente a maturidade, ela vai estar relacionada com uma fé profunda e radical. E a palavra raiz e radical estão relacionadas porque se trata de algo que te mantém de pé. O salmista vai exemplificar isso com o cedro do Líbano. Quando ele fala que ele consegue sustentar as intempéries e consegue lidar com todas as coisas. Ela cresce exatamente assim. Primeiro as suas raízes. E elas são profundas, elas são grandes, elas vão percorrendo tudinho. Depois que você percebe o broto saindo da terra. E aí ela vai desenvolvendo para chegar naquele tamanho que você vê
você tem que imaginar a profundidade das raízes daquela árvore para ela dar conta daquilo que ela está enfrentando. Pode voltar. A nossa fé precisa ser uma fé inspirada como a da avó e da mãe de Timóteo. Uma fé sem fingimento. Uma fé profunda. Uma fé que nos leva à compaixão intercessória. Todas as sextas-feiras a gente está orando aqui na igreja pelas famílias. Eu sei que nem todo mundo pode vir aqui para a igreja para orar, mas a gente tem assumido o compromisso de 8h30 da noite nós nos reunirmos para orar onde nós estivermos. E eu não sei quantos têm feito isso, tirado esse tempo de sexta-feira às 8h30 na sua casa para orar. Na verdade, eu não sei se você tem orado, e nem sei pelo que você tem orado. Mas nesse processo de maturidade, diante do diagnóstico que eu trouxe para vocês no início dessa ministração, é um tempo urgente para a gente rever algumas coisas. Se nós trouxéssemos para os nossos dias, é como se Paulo estivesse referindo a um tipo de fé, a uma realidade vivida pela geração milênio. É como se ele dissesse assim, olha, a geração milênio viveu uma fé não fingida. E a geração Z, inspirada por esta fé não fingida, carrega também a mesma fé. E com toda certeza está transmitindo dessa mesma fé para a geração alfa. É como se Paulo estivesse fazendo essa transição geracional, dizendo, é possível ver uma fé sem fingimento passando de geração em geração. Quando você olha para as Escrituras, no Antigo Testamento, Deus, Yahvé, Ele era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E em cada geração, cada um deles experimentou a sua experiência pessoal com este Deus, que o fez se tornar o seu Deus e não apenas o Deus dos seus pais. E a pergunta que fica é, qual tem sido a experiência para os nossos dias? E antes de pedir para que os nossos filhos olhem para nós, eu quero pedir que nós olhemos para nós. Nós olhemos para as nossas marcas. Quais são as evidências de uma fé sem fingimento no nosso meio? Qual tem sido a influência que a gente tem passado para a próxima geração? Sabe, gente, a gente até se considera com um certo grau de maturidade para administrar determinadas situações. Mas a gente não consegue perceber qual é o impacto disso na vida daqueles que nos observam. Talvez você consiga tirar um domingo, um dia, para dizer assim, meu irmão, hoje eu não vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. E se disciplinar para que aquilo não tome conta da sua vida e lhe paralise. Mas eu tenho conversado com jovens que dizem que quando eles dão esse passo, dizendo, não, hoje eu vou me permitir isso. Daqui a pouco, no outro dia, ele vai se permitir de novo, ele está se permitindo. Quando ele vê, ele não tem forças para sair do contexto que ele está. Não consegue caminhar com o Senhor, não consegue manter a rotina, não consegue caminhar numa vida de devoção, não consegue encontrar prazer de estar envolvido nessas coisas. E aí a gente olha para quem deveria exercer influência sobre esses jovens e pergunta, que tipo de exemplo está sendo transmitido? E isso começa dentro de casa. Talvez algumas concessões que foram dadas e permissões com boas intenções tem repercutido com um efeito danoso para uma próxima geração. Nesse sentido, a geração Z tem apresentado a maior vulnerabilidade e a maior fragilidade emocional de que todas as gerações que já existiram. Os estudos estão mostrando que essa geração apresenta baixo nível de bem-estar social e emocional, com taxas elevadas de ansiedade, depressão e angústia. Temos então uma geração lutando contra esse desafio e a geração milênio impulsionando eles para dar certo. Só que impulsionando eles para dar certo para esta vida. Você precisa estudar para você ser alguém na vida. Você precisa se empenhar para que você constitua a sua família. Você precisa saber que uma hora você vai ter que ter o seu próprio sustento. Você precisa amadurecer porque um dia você vai precisar ter suas próprias coisas. E a gente gera no coração da geração Z e da geração Alfa um desejo, uma urgência, uma necessidade de eles darem certo na vida, nesta vida. Mas nós carregamos uma outra esperança. Nós carregamos a esperança de uma vida eterna. E a gente está sendo expert em gerar senso de urgência e de necessidade para esta vida. E nós estamos sendo negligentes em gerar um senso de temor e responsabilidade sobre a eternidade.
Eles estão sendo treinados e preparados para serem excelentes profissionais. Bons maridos, boas esposas, bons pais. Cidadãos que não vão se meter em corrupção, não vão se meter em comportamentos que levem à prisão, a transgressões, mas no coração deles não está sendo gerado fé e temor pela eternidade, pelo Senhor, para uma vida eterna, para entender que isso aqui é passageiro, que isso aqui vai acabar, que ninguém tem controle sobre isso aqui, que a gente pode estar aqui agora e amanhã não estar mais, que você pode piscar e acabar sua vida nesse exato momento. Mas no coração deles não está sendo gerado esse temor, essa fé, essa devoção. Talvez porque nós mesmos dedicamos muita energia, muito esforço, muito empenho para também darmos certos nesta vida. Para não passarmos os sofrimentos que os nossos pais passaram. E entregar para os nossos filhos uma vida melhor que a gente mesmo não teve. Mais uma vez, com uma urgência para o agora. A nossa esperança não é o agora. A nossa esperança é a eternidade ao lado do Senhor. Essa urgência precisa estar no nosso coração. Essa urgência precisa ser passada para o coração dos nossos filhos. Eles precisam entender que não se trata desta era, que nós estamos aqui de passagem. Que não se trata do agora. Nós precisamos preparar um caminho para o que vem além daqui. Nós precisamos rever os nossos conceitos, os nossos valores. Marcos 8:36. Portanto, do que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Chegou a hora de algo ser feito. E isso passa pelo processo de maturidade. Chegou uma hora da gente parar e despertar. Porque a gente não quer ver os nossos filhos ou essa geração se perdendo. E parece que eles estão escorrendo pelos nossos dedos. Vamos olhar para nós mesmos. Spurgeon diz o seguinte: na juventude nós aprendemos. Na maturidade nós compreendemos. Nesse processo de aprendizagem, a gente recebe muita informação e muito conhecimento. Mas ele precisa passar de simples informações para compreensão, mudança de vida, transformação de vida. Quando aquela informação ela é absorvida por nós, ela precisa gerar algo em nós. Quando aquele aprendizado que você ouve daqui de cima, aquilo que o Senhor fala com você por meio das Escrituras, precisa sair do campo de informação e passar para um campo de compreensão, de transformação de vida. A gente precisa olhar para a nossa história e perceber que nós saímos de um ponto A para um ponto B. A gente precisa ver que à medida em que eu completo mais um ano de vida e o Senhor me dá mais oportunidade, eu preciso entender que à medida que começa um novo dia e as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a minha vida, eu preciso compreender que isso é um apontamento do próprio Senhor. Ande em novidade de vida, ande para frente, ande para o alvo, de glória em glória, saia do ponto A e vá para o ponto B. Talvez a gente já tenha escutado de alguém: quando você crescer, você vai entender. Quando você tiver seus filhos, você vai entender. E nós que já passamos da geração, já estamos dando esse passo, a gente já consegue reconhecer que a maturidade, a experiência da vida nos ajudaram a reconhecer isso aqui. Agora chegou a vez da gente passar o bastão da próxima geração. Que bastão eles estão recebendo da gente? Que bastão eles estão recebendo da gente? Como é que eles vão olhar para a gente como vô e vó? E vão ver o que na gente? Eles vão trazer que lembrança? Eu lembro do meu vô e da minha avó. Ficava o tempo todo na tela do telefone. Ah, eu lembro do meu vô e da minha avó. Não perdiam uma novela. Ah, eu lembro do meu vô e da minha avó. Sempre se metendo em confusão. Ah, eu lembro do meu vô e da minha avó. Não podia fazer um like. Ah, eu lembro do meu avô, mosca morta, não fazia nada. Qual é a lembrança que a gente está deixando para a próxima geração? Que legado está sendo deixado para a próxima geração? Eu quero encorajar você, incentivar você, para nós
termos um posicionamento a partir de hoje e nós assumirmos um compromisso diante do Senhor de compaixão, assim como Paulo teve sobre a vida de Timóteo, para que a gente comece a interceder e a clamar por essa próxima geração, e a começar em nós, que a gente reveja e volte a uma vida de devoção, que eles consigam reconhecer, a porta do quarto está trancada porque eles estão orando, as músicas estão tocando aqui porque eles estão adorando, a televisão está desligada porque não é lixo que vai entrar em casa, a Bíblia está aberta não por conta de uma simbologia, mas porque a meditação da palavra foi feita no dia de hoje. A pastora Sara Hayashi, antes de falecer, recentemente, os irmãos da igreja, a gente estava na reunião em Recife, e eles compartilharam e disseram algo muito interessante. Ela já há mais de 80 anos, foi internada e do hospital não voltou, já faleceu. E eles contam que quando eles foram no apartamento dela, para ver como estavam as coisas, eles encontraram no dia da internação dela, a Bíblia aberta na cabeceira da cama. E dentro da Bíblia, o cronograma de leitura anual das Escrituras. A igreja deles faz a leitura anual da Bíblia. E estava, no dia da internação, a leitura feita do dia que ela precisava fazer. Ou seja, até o último dia, até a última oportunidade, ela estava caminhando em unidade com a igreja, unidade com os irmãos, lendo as Escrituras, não se afastando do seu Deus. Senso de eternidade. Senso de eternidade. Senso sobre o que eu estou construindo a minha vida. Nós precisamos rever esses conceitos. Nós precisamos voltar e rever essas questões. Sabe por quê, queridos? Porque não tem como nós entendermos a maturidade se a gente não compreender que esse processo nos leva a um posicionamento de uma fé não fingida. E eu quero ler com você alguns textos que apontam exatamente para a importância da fé na caminhada bíblica e na caminhada cristã. Na verdade, ela é vital e essencial para a nossa caminhada. Não há salvação sem fé. Olha o que diz Efésios 2:8. Efésios 2:8. Portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só esses dois textos já seriam suficientes para a gente falar da importância da fé. Mas quando a gente caminha mais profundo nas Escrituras, nós vamos percebendo que todo o nosso relacionamento com Deus é baseado em fé. Abacuque 2:4. Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela sua fé. Romanos 1,17, Paulo faz referência a esse trecho. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Gálatas 3:11. É, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Hebreus 10:38. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder minha alma, não se agradará dele. As Escrituras estão falando o tempo todo a respeito de uma caminhada em fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago vai dizer que uma pessoa sem fé é como uma onda no mar que não alcança nada diante do Senhor por conta da sua inconstância. Tiago 1:6, vamos ler. Tiago 1:6. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá alguma coisa do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Sem fé, e com uma fé inconstante, uma fé que é levada por vento como onda do mar, não alcança nada diante do Senhor. O próprio Senhor Jesus, em João 11:40, faz uma declaração incrível. Se você crer, você verá a glória de Deus.
Se creres, verás a glória de Deus. Nós não temos então como ver a fé distante da caminhada cristã. Agora eu te pergunto, quanto de fé nós temos carregado como geração? Quanto de fé nós temos carregado como geração? Qual foi a sua última experiência que você exercitou a sua fé ou que você exerceu a sua fé? Quanto de fé nós temos gerado no coração da próxima geração? Uma pergunta anterior a essa: o que nós temos entendido por fé? Hebreus 11 vai falar a respeito disso. E se você der uma estudada, você vai perceber que a fé, ela está relacionada a basicamente duas palavras. Ela está relacionada a crer e ela está relacionada à fidelidade. Você vai encontrar no Novo Testamento, do grego, a tradução de fé em dois termos. Um ligado a crer e outro ligado à fidelidade. Quando você fala a respeito de fidelidade, é fruto do Espírito. Quando você fala a respeito de crer, tem a ver com aquilo que você lê em Hebreus sobre é a certeza daquilo que eu vou alcançar e a prova daquilo que eu não estou vendo. Aí eu faço uma pergunta retórica. No que nós estamos crendo? Nós estamos crendo de fato nessa palavra? Porque se a gente está crendo de fato nela, onde está a nossa fidelidade sobre aquilo que a gente crê? Porque se a gente não está sendo fiel a esta palavra, eu preciso ser realista comigo e com você. Nós estamos crendo então em outra coisa que não a palavra, apesar de querermos que seja ela. É como se a gente estivesse arrancando as páginas e colocando outras como apêndices e dizendo: é nisso que eu creio, mas é a capa da Bíblia, não é a palavra de Deus. Talvez você veja essa manhã aqui e não esperava esse tipo de confronto, mas o tempo urge. O Senhor pode vir a qualquer momento. Nós estamos vivendo o tempo do fim das coisas. Não temos tempo a perder, desculpa. Não vai ser confortável quando nós precisamos nos posicionar. Sobre o que nós temos crido? Qual tem sido a urgência do nosso coração? Onde está a nossa fé? Lucas 18:8. Uma pergunta para nós no nosso tempo. Eu vos asseguro, ele vos fará sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Quando o Filho do Homem vier, o que ele irá encontrar em nossos corações? O que ele irá encontrar sobre a próxima geração? Nos façamos essa mesma pergunta. Encontrará fé em nossa geração? Encontrará fé em mim? Encontrará fé na próxima geração? A falta de fé interfere diretamente no nosso processo de amadurecimento e em experimentar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Não é possível andar com Deus sem fé. A falta desse referencial em uma geração tem influenciado negativamente a outra geração. Salmo 145, eu já quero convidar você a se colocar de pé. Salmo 145, 4. Diz assim: uma geração, a outra fará o louvor de tuas obras, proclamando os teus maravilhosos feitos. Pregarão sobre a esplêndida glória de tua majestade. E eu meditarei sobre tuas portentosas realizações. Anunciarão o poder dos teus magníficos e temíveis prodígios. E eu falarei das tuas grandes obras. Divulgarão a memória de tua imensa bondade. E cantarão com júbilo tua justiça. O Senhor é clemente e misericordioso, paciente e transbordante de amor leal. Uma geração proclamará a outra geração quem Deus é. O que nós temos proclamado? Os nossos filhos, os nossos parentes, a sociedade olha para a gente e enxerga o quê?
Talvez a gente se sinta contrito dentro da igreja, na reunião com os irmãos. Talvez até contrito no carro ou no lugar secreto nosso, onde a gente está ouvindo uma música, fazendo a leitura da palavra. Mas o quanto disso tem sido comunicado para o mundo? O quanto disso tem sido semeado no coração de quem precisa ser semeado? O quanto disso tem gerado temor e senso de eternidade sobre os que vão vir depois da gente? Quem vai ocupar o nosso lugar tem visto o quê? Tem carregado o quê? Sabe, gente? A gente tem que parar de terceirizar as coisas para a igreja e achar que a igreja que precisa ter um monte de tarefa, um monte de atividade, um monte de coisa, como se isso fosse resposta para coisas que precisam ser resolvidas em nós e dentro da nossa casa. Às vezes, a gente só está transformando para o ambiente religioso aquilo que a gente faz com a própria escola, que a gente tenta fazer com que a escola resolva a educação e a criação dos nossos filhos. A gente tem que parar com isso. A escola cumpre o papel dela, a igreja cumpre o seu papel, mas eu e você não podemos terceirizar e nos eximir das responsabilidades. Nós precisamos assumir o nosso papel. Você e eu precisamos ser mais disciplinados em oração e devoção. Eu e você precisamos ser mais exemplo para a próxima geração. Eu e você precisamos ser alguém que queira ser imitado. Eu e você precisamos ser alguém onde as pessoas olham, eu quero ser como ele é. Eu quero ser como ela é. Isso inspira a minha vida, isso motiva a minha vida. A gente tem que parar de ficar vivendo de experiências que já aconteceram há muito tempo atrás, como se o Senhor não pudesse fazer as coisas hoje, agora. Como se Ele fosse apenas o Deus que já fez um milagre e Ele não pudesse fazer um milagre agora, hoje, aqui. Deus é um Deus de hoje, de agora. Ele foi Deus e continua sendo Deus e sempre será Deus. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A gente precisa experimentar essa fé sem fingimento, que é uma fé que se move e opera hoje, o agora. Que nos impulsiona para o amanhã e que nos traz esperança do que já aconteceu, mas opera hoje, opera agora. Enquanto a igreja se cala, as pedras estão clamando. Enquanto os cristãos não estão atentos a respeito disso, existe uma promessa sobre um derramar do Senhor. Existe uma promessa de um derramar do Senhor. E o quanto de sede e fome está nos nossos corações por este derramar. Se a gente não está buscando sobre isso, desculpa, gente. O Senhor encontrará fé na terra quando Ele vier? Encontrará temor, Ele encontrará um coração disposto, um adorador que o adora em espírito e em verdade, com um coração cheio de compaixão, de inteireza, capaz de pagar um preço, de levantar na madrugada para orar por alguém, de sair do seu lugar e fazer alguma coisa pelo outro. Sabe, gente, eu tenho escutado um pastor que tem compartilhado uma coisa, ele é meio doido esse pastor, mas tem horas que ele fala umas coisas que faz sentido. Ele diz assim mesmo, a gente deve buscar o sobrenatural, a gente deve buscar a cura, a gente tem que orar por cura. A gente tem que orar realmente para que Deus opere algo poderoso no nosso meio. Mas e se Ele não operar? Será que Ele não está querendo dizer assim, eu estou tirando você da zona de conforto porque você é o processo para a cura acontecer? E aí eu fiquei pensando nisso. Senhor cura, Senhor faz e tal. Mas se o Senhor curar, eu não preciso me deslocar para ir visitar o doente. Se o Senhor suprir toda a necessidade, eu não tenho mais oportunidade de, através da minha mão, fazer com que aquela provisão chegue em alguém. Então é uma zona de conforto muito boa. Deus vai fazer e eu não preciso fazer nada. Parece meio doido, mas faz sentido. Ou seja, enquanto Deus não opera do jeito que Ele pode operar e Ele quer operar, eu não sou omisso em fazer aquilo que eu preciso fazer. Seja o agir de Deus sobre a vida das pessoas. Seja um instrumento de Deus sobre a vida das pessoas. O Senhor está nos despertando a respeito de uma maturidade que passa pela fé que nós carregamos. E eu queria convidar você a esse momento, a fazer exatamente isso agora. Apresentar a sua vida diante disso que nós fomos ministrados essa manhã. Porque nós vamos participar da ceia. E a ceia fala sobre um memorial. Não é por acaso que o Senhor estabeleceu memoriais ao longo de toda a história bíblica, para que as pessoas não esquecessem de quem Ele é. Quando Ele diz, olha, guarda a palavra no coração para não pecar contra o Senhor.
Quando ele fala assim, olha, levanta aquele altar e faz aquele sacrifício para que tu te lembres do dia que eu te tirei da terra. São memoriais para que a gente não esqueça das coisas. Hoje a gente vai participar de um memorial, até que ele venha, para que a gente não esqueça do sacrifício de Jesus na cruz. Mas também nós não podemos esquecer da história completa e do propósito para o qual ele morreu e ressuscitou. E isso envolve a nossa vida. Você está sendo tirado da sua zona de conforto nessa manhã. A partir de hoje, eu e você somos indesculpáveis, porque nós fomos instruídos por meio da palavra sobre uma necessidade para o agora, de um posicionamento que nós precisamos tomar. E eu não posso tomar essa posição por você. Eu não posso fazer no teu lugar isso. É algo que só você pode fazer. Mas que o Espírito Santo com certeza está ministrando o teu coração a respeito disso. E eu vou me silenciar, a gente vai escutar uma canção enquanto você faz a sua oração. Até para que você se apresente diante do Senhor hoje, inconsciente de participar da mesa do Senhor e do que significa fazer parte do corpo de Cristo. E assim a gente possa participar da ceia do Senhor nessa manhã. Tenha esse seu tempo de oração agora, em nome de Jesus.